Você sabia que o Corinthians já tem 7 contratações para 2024? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os nomes e os valores. Investimento não é baixo não, tá? Bora te atualizar também sobre o São Paulo e o projeto de ampliação do Morumbi. Vários detalhes super importantes e quero falar também sobre o custo que pode chegar a 800 milhões de reais. Preciso te atualizar sobre o Flamengo, de olho em um ex-jogador do Vasco e com negociações agora com 2 atletas do Red Bull Bragantino. Já no Palmeiras, qual a chance de Franco Serve, atacante argentino do Celta, pintar como reforço? Falo também sobre a chance de uma troca entre Cruzeiro e Vasco da Gama, é que o Vasco quer um jogador do Cruzeiro e o Cruzeiro quer um jogador do Vasco. Tem as últimas do mercado, reforços no Botafogo, bastidores da política brasileira e muito mais. Política do futebol brasileiro, obviamente, né? Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. Estou aqui com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative também todas as notificações, assim você é avisado de cada vídeo novo ou live. Ah, se puder também deixa seu like, é super importante. Quero começar todo esse conteúdo contando que ele tem um oferecimento de aposta ganha, parceiraça do canal do Nicola e a única que te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. Não é necessário fazer depósito para ter direito a esses R$ 5 de aposta. Só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e automaticamente essa grana já está liberada. Estou colocando na tela partidas sim desse sábado, 30 de dezembro. Tá rolando muita bola, especialmente na Premier League. Bora para os meus palpites? Estou imaginando vitória do Chelsea contra o Luton Town. Também acho que o Manchester City bate o Sheffield United, que o Aston Villa ganha do Burnley, que o Crystal Palace empata com o Brentford. Tem ainda a vitória do Wolverhampton contra o Everton e vitória do Manchester United contra o Nottingham Forest. Você gosta de futebol, manja? Curte dar seus palpites? Então vem se divertir comigo na aposta ganha. Repito, para participar, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e automaticamente a primeira aposta de até R$ 5 é por conta da casa. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você bem informado de maneira bem curtinha. Quero começar contando que o Atlético Paranaense encaminhou as contratações de Mastriani, centroavante uruguaio que estava no América, e Leonardo Godoy, lateral direito argentino que pertence ao Estudiantes. O Mastriani chegou a ser especulado em vários clubes brasileiros e o Godoy esteve na mira recentemente do Corinthians. Já o Fortaleza fez proposta pelo lateral esquerdo Felipe Jonathan, que pertence ao Santos, mas não faz parte dos planos de Fábio Carille para a próxima temporada. Enquanto isso, o Grêmio anunciou a renovação do contrato de Jeromel, o Jeromito, 38 anos de idade, teve seu vínculo estendido por mais 6 meses, vai para a 11ª temporada com a camisa do tricolor gaúcho. Enquanto isso, o Internacional está otimista por Robert Renan, zagueiro que pertence ao Zenit e será emprestado ao Colorado. O Inter gostaria de ter o jogador por um ano. O Zenit já topou esse empréstimo por um ano, mas quer colocar uma cláusula obrigando o Internacional a liberá-lo em caso de proposta na metade de 2024. Para fechar o giro de notícias, Raul Cáceres, lateral direito paraguaio de 32 anos de idade, que pertence ao Guarani do Paraguai, está de mudança para o Vitória, contrato de um ano, atleta que já passou por Vasco, América e também Cruzeiro. Quero contar ainda, só para fechar esse giro de notícias, que o Al Hilal de Jorge Jesus está a 7 vitórias de igualar o recorde mundial de vitórias consecutivas de um time de futebol. Esse recorde pertence ao New Saints, do país de Gales. São 27 partidas, o time do JJ já tem 20 vitórias consecutivas na Arábia Saudita. Bora falar agora sobre política de futebol no Brasil, mas política esportiva, obviamente, né? Quero contar para vocês que Reinaldo Carneiro Bastos, o atual presidente da Federação Paulista de Futebol, será candidato à presidência da CBF. Ele pode ter como concorrente o Luiz Sveiter. A candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos conta com o apoio de 30 clubes da primeira, segunda e terceira divisões, além de 8 federações estaduais. São 4 paulistas, os 4 grandes, tem outros times paulistas, né? Mas os 4 grandes estão nessa parada, os 3 grandes de Minas também. Internacional, Fluminense e Fortaleza são outros times com destaque. Só para contar que há uma pontuação a partir dos apoios, né? Voto da federação vale 3, voto de clubes da primeira divisão vale 2, enfim. E a pontuação dessa votação ou desses times e federações que já demonstraram apoio ao Reinaldo está garantindo 67 pontos a ele dos 141 pontos disponíveis.
Bora falar agora sobre a situação de Everton Ribeiro. As últimas novidades não deram ainda por suficiente acerto com o Fla. O Everton está fazendo todo o esforço do mundo para ficar no clube. Ele inclusive respondeu à última oferta do Flamengo, pedindo que o Flamengo aceite a renovação de contrato por um ano e coloque metas que, se batidas, poderiam garantir mais um ano de contrato a ele. O Everton inclusive já topou ficar no Flamengo para ganhar menos do que o atual salário de 1.250.000. Mas o Flamengo não tem demonstrado tanta vontade assim de ficar com o Everton. A impressão que eu tenho é de que o clube busca outras alternativas no mercado antes de se acertar com o Everton Ribeiro. Prazo final para essa resposta era nessa quinta-feira. A gente vai ter novidades importantes nessa sexta, certamente o penúltimo dia do ano e o penúltimo dia do contrato entre as partes. Se o Everton não ficar, a tendência é que ele vai jogar no Internacional e no Cruzeiro. Pelo menos são os dois clubes com melhores propostas para um meio atacante de 34 anos de idade. Bora falar agora sobre Franco Servi. É incrível como em toda a janela de transferência o nome desse argentino aparece como cotado, como possível reforço do Palmeiras. Responsável pela divulgação mais nova do interesse do Palmeiras foi o jornalista Michael Rincon. Ele afirma que o Celta está disposto a vender o Franco Servi nessa janela de transferências e está pedindo 5 milhões de euros. Confesso que achei o número um pouco alto, o Servi não vive um bom momento da carreira, de acordo com o Transfer Market, inclusive ele está avaliado em 2 milhões de euros, mas como tem contrato longo até junho de 2026 e tem sido mais titular do que reserva no Celta, acho que dá até para entender. Também de acordo com o Michael Rincon, o Palmeiras, o Tigres do México são as principais alternativas, mas o Servi também não descartaria voltar para a Argentina para poder atuar no seu país. Temporada atual do Servi de 11 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Perguntei para uma fonte do Palmeiras sobre o Servi, a pessoa disse que nunca ouviu falar sobre o nome do Servi para 2024. Em outras janelas ele esteve na pauta, foi uma alternativa, o Palmeiras chegou a fazer proposta ao Celta, mas não conseguiu na oportunidade chegar a um acordo. Qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês, tá? Antes de mudar de assunto, só mais uma atualização sobre o Palmeiras. Verdão recebeu nessa sexta-feira 500 mil dólares ou 2 milhões e 400 mil reais do Olímpia por um processo de 2020. É que na oportunidade o Mendieta, lembra dele? Foi vendido pelo Olímpia para um clube mexicano chamado Juárez. E o Palmeiras teria direito a metade da negociação. O Olímpia nunca pagou, o Palmeiras foi à FIFA e conseguiu o depósito dessa grana nessa sexta-feira. Bora falar sobre o Botafogo com duas boas notícias e uma ruim. As boas notícias, contratações de zagueiro. O Botafogo está bem perto de encaminhar um chapéu no Fortaleza por Alexander Barbosa. Zagueiro argentino de 28 anos de idade, 1,95 m, fez grande temporada no Libertad, estava livre do contrato. Tinha negociações avançadas com o Fortaleza, o Botafogo apareceu, ofereceu mais e deve anunciá-lo nas próximas horas. Outro que também está muito perto do Botafogo é Lucas Halter, zagueiro de 23 anos de idade, pertence ao Atlético Paranaense e disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás por empréstimo. Indicação do Thiago Nunes, havia sido o técnico do Botafogo que, em sua passagem pelo Atlético Paranaense, subiu o Lucas Halter para o time principal. Gosto muito dos dois zagueiros. Barbosa e Halter podem formar, sem sombra de dúvidas, uma dupla de zaga extremamente interessante. Vale a lembrança de que o Botafogo vendeu o Adrielson e não descarta negociar o Vitor Cuesta. Para fechar sobre o Botafogo, a má notícia, Boca Juniors recusou a segunda proposta do Botafogo por Christian Medina, aquele meio-campista de 21 anos de idade. Proposta mais recente do Botafogo de 7 milhões de dólares fixos e mais 2 milhões de dólares em bônus. O Boca não quer vender para um clube brasileiro. Quero falar agora sobre Cruzeiro e Vasco, que vivem uma situação inusitada. Cruzeiro de olho em um jogador do Vasco, o Orelhano, e o Vasco de olho em um jogador do Cruzeiro, no caso o Wesley. Quero começar falando sobre o Wesley. 24 anos de idade, pertencia ao Palmeiras, foi comprado nessa temporada pelo Cruzeiro por 3 milhões de euros, valor que equivaleu a 50% dos direitos econômicos. Temporada do Wesley ruim, 42 jogos, 4 gols, 2 assistências, chegou a ser mais reserva do que titular. Diante desse cenário, o Cruzeiro topa negociar o Wesley, mas preferiria vendê-lo. A ideia do Vasco é pegar o jogador por empréstimo. Por outro lado, o Orelhano, 23 anos de idade, comprado do Vélez Sarsfield da Argentina, também no início dessa temporada, um pouquinho mais barato, em vez de 3 milhões de euros, 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos. O Orelhano jogou menos ainda do que o Wesley, 23 partidas, 1 gol e 1 assistência. É pretendido por clubes argentinos, entre eles o Boca Juniors.
Os clubes não discutiram ainda essa possibilidade, mas eu, diante desse cenário, sugeriria que Vasco e Cruzeiro fizessem uma troca. Do Wesley ficando por empréstimo de uma temporada no Vasco, o Orelhano ficando por empréstimo de uma temporada ao Cruzeiro. Poderia ser bom para os dois times, com valores fixados. Se quisessem comprar em definitivo, já saberiam quanto teriam de gastar. Só outras informações para a gente complementar sobre o Vasco. Ramon Dias já teve seu contrato renovado, assim como o Maicon e o Zé Gabriel. O Vasco também fechou a compra do Paulo Henrique e do Matheus Carvalho e encaminhou nas últimas horas a permanência do Praxedes por mais um ano. Red Bull Bragantino cedeu e está topando negociar o Praxedes por empréstimo de uma temporada ao custo de R$ 1 milhão. Hora de falar sobre o Flamengo, de olho em um ex-jogador do Vasco. Trata-se de Evander, você lembra dele? Ele é filho do Evandro, que é empresário do próprio Evander e também do Wagner Love. O Evander surgiu muito cedo no Vasco, acabou sendo negociado, fez bom papel na Dinamarca e foi contratado no final da temporada passada e início desse ano por um time da Major League Soccer, o Portland Timbers. Jogador de só 25 anos de idade, que atuou como meio atacante, mas também como atacante de lado de campo, fez uma temporada espetacular. 29 jogos, 11 gols e 4 assistências. Ele foi eleito pela torcida como o melhor jogador do Portland Timbers na temporada. Detalhe importante, ele já havia sido a contratação mais cara da história do Portland, 53 milhões de reais, e tem contrato até 2026. Não é a primeira vez que o Flamengo demonstra a intenção de contratar o Evander, mas talvez seja o momento mais complicado desse negócio por conta da ótima fase do Evander, que gostaria de voltar ao Brasil, vê com bons olhos essa possibilidade e, se contratado, ele chega para o lugar que hoje é de Everton Ribeiro, o que ajuda a entender por que da dificuldade que o Flamengo tem imposto para a renovação do Everton Ribeiro. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Vasco tem direito a 3,5% dessa negociação como clube formador. Se o Flamengo de fato fechar a compra do atleta junto ao Portland Timbers, vai pagar uma grana ao Cruz Maltino. Só mais duas coisas sobre o Flamengo. Negociação com o Léo Ortiz segue em compasso de espera, o Flamengo pressionando o Léo Ortiz também para que o Red Bull possa fazer negócio, mas se vocês voltarem alguns dias atrás, vocês vão lembrar que eu contei para vocês que o Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, também interessa ao Flamengo. Diante da dificuldade imposta pela Roma por Matias Vinha, os italianos querem 10 milhões de euros a todo custo. O Flamengo já cogita fechar a contratação do Juninho Capixaba junto ao Red Bull Bragantino. A oferta, de acordo com o GE publicada nas últimas horas, é de um Flamengo disposto a pagar entre 11 e 12 milhões de euros para ficar com o Léo Ortiz e com o Juninho Capixaba. Nessa negociação, o clube ainda incluiria o Mateuzinho e também o atacante André, que está emprestado ao Estrela Amadora. Esses atletas iriam para o Red Bull Bragantino, o Bragantino ganharia 12 milhões de euros e liberaria Ortiz e Juninho Capixaba. Quero falar agora sobre a obra no Morumbi, a grande bomba da sexta-feira, o acordo firmado entre São Paulo e a W Torre para ampliação do estádio tricolor. O estádio passará a ter capacidade para 85 mil torcedores em dias de jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Detalhe importante, a obra pode custar entre 500 e 800 milhões de reais. Eu já havia dito para vocês que a ideia do Júlio Casares para fazer essa reforma era de gastar 500 milhões. Esse custo pode chegar a 800 se São Paulo e W Torre entenderem que é importante fazer uma cobertura. Dessa maneira, quem fosse ao estádio não tomaria chuva, a diferença de 300 milhões de reais. Os 500 milhões sem a cobertura contemplam acabar com a pista de atletismo, acabar com o anel inferior e criar e estender o anel do meio. Hoje o São Paulo, o Morumbi, quem conhece, quem já foi ao estádio conhece, tem um anel inferior, tem um anel do meio e tem a arquibancada, que é a maior parte. A ideia é acabar com o anel inferior e prolongar o anel do meio. O anel do meio começaria onde ele já está e iria até a beira do campo. Para isso, haveria necessidade de rebaixamento do gramado. Esse rebaixamento só pode começar em 3 anos, porque nos próximos 2 anos e meio a prefeitura e o governo vão canalizar um córrego que passa por debaixo do estádio. Nicola, mas quando é que terminaria essa obra no Morumbi? Previsão de 2030, ao custo desses 500 a 800 milhões, tudo pago pela W Torre. Tá bom, e como é que a W Torre recupera essa grana? Ela vai ter direito à exploração do estádio do São Paulo por 30 anos. O São Paulo tem batido na tecla de que ele que vai ter autonomia em relação à decisão de datas de jogos, shows, não é como no Palmeiras, em que a W Torre manda no estádio. Importante lembrar ainda que por conta dessa obra, a arquibancada ganharia mais 4 degraus, tudo em nome da arquitetura e também da segurança.
em 6 meses a W Torre precisa apresentar o projeto final para o São Paulo. Se houver aprovação, a coisa se inicia, mas, repito, nada pronto antes de 2030. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já tem 7 reforços para a próxima temporada. Estou incluindo o Rodrigo Garro, como eu havia contado para vocês na manhã dessa sexta-feira, o negócio avançou muito e o meio atacante do Tadjeres está bem perto de ser anunciado como reforço, ou pelo menos ser contratado. Os anúncios devem acontecer todos a partir do dia 2 de janeiro, quando Augusto Melo toma de fato a posse como presidente alvinegro. 7 reforços do Corinthians já garantiram um custo de 118 milhões de reais. Detalhe, dos 7 reforços, só 4 têm investimento para compra dos direitos econômicos, outros 3 chegam livres. Então dá para dizer que o Corinthians está contratando 7 jogadores e por 4 deles está pagando quase 120 milhões de reais. Bora aos números e aos nomes. O mais caro dos jogadores já contratados pelo Corinthians é Lucas Veríssimo, atleta que pertence ao Benfica e está emprestado ao Corinthians até a metade do ano. O Corinthians vai desembolsar 8 milhões de euros para ficar com o jogador. Esse valor equivale a 43 milhões de reais. Segundo o jogador mais caro, Rodrigo Garro, meio atacante do Tadjeres, negócio de 7 milhões de euros ou 37 milhões de reais, o Timão vai ficar com 80% dos direitos econômicos. Félix Torres, outro zagueiro, pertence ao Santos Laguna, negócio de 5 milhões e meio de dólares ou 26 milhões de reais. O quarto reforço com investimento é Ranieri, que pertencia ao Cuiabá, operação de 2 milhões e meio de dólares ou 12 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. O Timão também já fechou com o lateral esquerdo Palácios, equatoriano, que pertencia ao Los Angeles FC, tem contrato só até 31 de dezembro, chega sem custos. Também contratou Adriano, zagueiro que pertencia ao Novo Horizontino, outro sem custo, para completar Hugo, lateral esquerdo que era do Goiás. Esse já havia sido contratado pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Curtiu os reforços? Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!